Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Você sente que está perdendo controle sobre os seus pensamentos? Sente que cada vez mais você está sendo bombardeado por pensamentos intrusivos, pensamentos que você não queria manifestar naquele momento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Bom Dia com Propósito. Estamos aqui com você diariamente, de segunda a sexta, 6 e 1 da manhã, sempre trazendo palavras de sabedoria, de conhecimento, de cura emocional, de conexão com Deus. Então já quero convidar você a curtir aqui esse vídeo, copiar o link, encaminhar para alguém que você sabe que precisa aprender sobre isso, precisa de uma palavra como essa que nós vamos falar essa semana inteira sobre a mente humana, sobre os pensamentos. O pensamento é um ensaio da ação, sobre a mente de Cristo. Como eu faço para me ter a mente de Cristo? O que a Bíblia vem falar sobre pensamentos? O que o Manual da Vida Eterna vem nos instruir acerca da nossa mente? E é isso que nós vamos falar também essa manhã. Então eu convido você nesse momento a pegar sua Bíblia física ou online e abrir em Cartas aos Efésios, no Novo Testamento. Tem um livro que se chama Efésios, é a carta à igreja de Éfeso. Paulo escreveu essa carta, endereçada aos Éfesos, e nós vamos meditar no capítulo 4, a partir do versículo 22. Vamos entender aqui qual que é a instrução de Paulo acerca dos pensamentos. Eu sei que muitas vezes é desafiador impedir ou recusar, parar de focar nos pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamentos até de coisas muito mirabolantes. Eu conversei recentemente com algumas pessoas, inclusive uma pessoa me procurou me pedindo ajuda, me pedindo olha, como é que eu me livro desses pensamentos que ficam me atacando, falando pra eu, faz tal coisa, faz isso, você não é digno disso. E eu não quero pensar isso, não é aquilo, isso não condiz com a minha realidade, não condiz com o que eu sou, não condiz com a minha vontade, e isso fica me atacando. Como que eu venço essa fase que eu tô passando, essa fase de pensamento sendo bombardeado, minha mente sendo bombardeada, e eu tenho a sensação de que eu estou perdendo o controle da minha própria mente? Então, vamos entender isso essa manhã, tá? Efésios 4, 22, o que Paulo disse aqui? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Vou fazer uma pausa aqui, nós vamos ler em outros livros, então já peço que você ainda fique aí com a sua Bíblia em mãos. E o que Paulo basicamente está nos dizendo aqui? Que antes de nós conhecermos a Cristo, antes de crermos em Deus, entregar nossa vida para Jesus, antes de começarmos a caminhar com Deus, nós éramos velha criatura, velho homem. Nós tínhamos velhos hábitos, nós tínhamos velhos costumes, velhas crenças, velhos pensamentos. E ele está dizendo aqui, olha, eu instruí vocês que abandonassem o velho homem, foi instruído para vocês, a igreja de Deus, vocês, povo do Senhor. E aqui quando eu falo, sempre que usar a palavra igreja, igreja é eu, igreja é você, tá bom? Nunca uma placa, nunca uma denominação específica, mas nós, igreja que Jesus vai vir buscar. E aqui ele está dizendo, você, igreja, você, velho homem, criatura que agora é nova criatura em Cristo, precisa se revestir desse novo homem e liberar e mandar embora, expulsar, ou matar diariamente esse velho homem, ainda que ele queira constantemente ressuscitar. Faça uma pausa aqui pra gente analisar a seguinte reflexão. O que causa? Sempre eu gosto de, se alguém me traz uma demanda, um problema pra eu solucionar, ou pra eu ajudar, ou pra eu dar um direcionamento, eu gosto de procurar a origem, a raiz. Onde é que esse negócio começou? Quem deu origem a isso? O que foi que te falaram? O que foi que te ensinaram? O que foi que você consumiu? Que deu origem a isso que tá acontecendo com você. Então, na situação aqui dos pensamentos intrusivos, aquele pensamento, faz isso com o seu parceiro, faz isso, eu tô usando sempre a palavra isso, para não ser tão específico e acabar atingindo alguém de uma certa forma. Mas aqui eu estou falando, por exemplo, de traição, pensamentos de traição, pensamentos de autoextermínio, gente. Sim, tem pessoas que pensam assim, jamais imaginaria isso, ter um pensamento desse, mas de repente, num dia mau, no dia de tristeza, de profunda preocupação com o futuro, enfim, de ansiedade, me veio esse pensamento assim, acaba com a sua vida. Alguma coisa assim, muito maluco, sabe? Eu tô falando nessa linguagem assim, porque às vezes é a forma que a pessoa vem me procurar pedindo conselhos nesse sentido. E a minha primeira dica é como que está o seu consumo, como está a sua mente, o que você está introduzindo, né? Como que assim, ó, a nossa saúde física, vou fazer aqui uma analogia, tá? A nossa saúde física, eu consigo refletir aquilo que eu consumo. Tem até uma frase que diz, você é o que você come, já parou pra analisar? Porque se eu viver de fast food, de porcaria, de coisas, falando porcaria assim, coisas que não são saudáveis, né? Coisas que eu sei que prejudicam a minha saúde, frituras, refrigerantes e muitas coisas gordurosas assim com frequência, logo o meu corpo vai começar a apresentar os sinais aí de descontrole, desregulação. Ele vai começar a apresentar aí o que? Vou ter problemas com sono, né? Às vezes pressão alta,
alta, vou ter aí um triglicerídeos desregulado, colesterol, posso desenvolver um diabetes, e tem entre outras doenças que eu poderia falar aqui pra você. Ou seja, o corpo vai responder aquilo que eu entreguei pra ele. Eu fui entregando muita porcaria, muito açúcar, muita fritura, muita fast food pra ele, muito doce, e aí ele disse, não, aqui eu não tenho como te apresentar um corpo saudável se você só tá me entregando coisa ruim, entendeu? Na nossa mente funciona da mesma forma. Quais conteúdos você tem alimentado a sua mente? Pare para observar como que está andando a sua vida nas redes sociais, com a frequência que você acessa ali durante o dia. Quantas horas por dia você dedica nisso? Quais as músicas você tem ouvido? Quais os filmes você tem assistido? Quais as mesas que você tem sentado, as rodas que você tem participado? Ou seja, quando Paulo vem dizendo aqui, despir-se do velho homem, abandonar o velho homem é abandonar as velhas práticas. Se outrora eu sentava na roda de fofoca pra falar mal da vida do fulano, pra criticar, tu viu, fulano engordou, você viu que fulano traiu o outro, e você viu, e ficar sempre apontando, criticando, e o assunto da mesa que eu estou inserida é a vida de alguém, então com certeza agora eu, nova criatura, agora eu, novo homem, agora eu que estou andando com Cristo, estou procurando me conectar com Deus, estou procurando ser uma pessoa melhor, estou procurando ter saúde emocional, saúde mental, eu não vou me assentar mais nessa mesa. Consegue entender? Então é uma auto-reflexão. Você precisa ser o seu, não médico, né? Mas quando a gente vai no hospital, a gente passa por uma pré-consulta, né? Pra depois ir ver o médico, né? A gente passa ali com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles medem a pressão, eles pesam, a gente vê como, né? Eles fazem uma primeira avaliação, ver se você tá quase morrendo mesmo, pra ver a classificação de risco pra você ser atendido logo, certo? Então essa pré-consulta, somos nós que temos que fazer. Nós fazemos a pré-consulta e depois nos apresentamos diante do médico, que é Cristo, que é Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então assim, faça uma análise. O que você tem alimentado a sua mente? O que você tem oferecido para ela visualmente, assim, com os olhos? O que você tem apresentado? Quais os filmes que você tem assistido, quais novelas, série e não sei o quê? Quanto tempo de tela que você tá tendo ali na rede social? Quais informações que você tá absorvendo ali? Qual tipo de conteúdo? Consegue entender? Então, é uma reflexão profunda que você precisa fazer. Esse momento de medir pressão, medir altura, medir, pesar, né? É você que tem que fazer. Quanto tempo eu tô gastando aqui? Quanto tempo eu tô gastando, por exemplo, assistindo? Não que você deva abrir mão de todo entretenimento, gente. Entretenimento é necessário. Tira um pouco do estresse, faz você parecer a cabeça. Às vezes o entretenimento ali a dois, o casal juntinho, às vezes o entretenimento entre pais e filhos, família toda reunida, é muito legal, isso faz parte, a alma precisa disso, um cineminha a dois, um cineminha com as crianças, enfim, aproveite mesmo a vida. O problema é quando a gente usa isso com uma frequência muito maior, que acaba se tornando não um hábito, mas um vício, uma compulsão, algo que está tomando demais o meu tempo enquanto eu estou em fase de crescimento. Eu não sei se você lembra, mas eu quando era criança, e talvez você tenha essa experiência também, os nossos pais dizem assim, ó, menino, você precisa dormir de tarde, né? Dormir um cochilo, uma soneca. Você tem que dormir pra você crescer. E eu falo isso, ainda hoje eu falo isso com meus filhos, às vezes eu forço eles a dormir uma sonequinha à tarde, desacelerar a mente, se acalmar. Ou seja, porque faz parte do crescimento. Eles têm que fazer a pausa das atividades, eles praticam esporte, eles brincam na escola também, tem a escola, né, no período do contraturno eles estão em algum esporte, e às vezes estão lendo, que eu coloco eles bastante pra ler, e estão fazendo algumas outras atividades, e às vezes eu falo, opa, vocês precisam fazer uma pausa, vão tirar uma soneca, vão acalmar a mente. E a gente muitas vezes não tem esse momento do não é do limbo, né? Não é bem o limbo que eu queria usar essa palavra, é outra palavra. No sentido de meditação, eu e eu mesmo. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e às vezes eu e eu mesmo. Parar para observar minha visão de futuro, onde eu quero estar daqui 5 anos. Feche seus olhos e medita assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Deixa eu parar para observar aqui meu relacionamento. Qual foi a última vez que eu falei eu te amo pro meu parceiro, pra minha parceira? Qual foi a última vez que nós saímos sozinhos para falar só da gente, para não levar trabalho para o nosso relacionamento? Ou qual foi a última vez que a gente teve, assim, um particular? Qual foi a última vez que eu me mimei, que eu cuidei de mim? E tudo isso você tem que pensar, porque isso faz parte da construção do teu pensamento. Às vezes a pessoa tá tendo pensamento negativo com frequência, porque a pessoa tá vivendo uma corrida de rato. Acorda às 6 horas da manhã para pegar 2 ônibus, para passar o dia inteiro trabalhando, depois volta mais 2 ônibus, o metrô, que seja, não sei qual a cidade que você mora, ou o carro mesmo, que seja, quem vai ter um transporte particular. E a pessoa volta para casa já naquela exaustão, chega em casa, liga a TV, fica vendo filme até 1 hora da manhã, e no outro dia tá exausto porque teve uma noite curta de sono, cansativa e preocupado com as contas, entendeu? Então não tem aquele momento, cara, hoje eu só quero um pote de sorvete e eu vou fazer gracinha pra mim. Hoje eu vou me mimar, hoje eu vou... Tem até essa expressão, eu me mimei, né? Hoje eu vou dar atenção pra mim.
pensar, alimentar meus pensamentos. Vou ler aquele livro que faz tempo que eu tô prometendo que vou ler, ou melhor, vou começar a ler Provérbios, que é o livro número 1 que você deve, quando você quer se interessar mais pela Bíblia, conhecer mais as escrituras, as histórias do povo de Deus, todas as promessas, tudo aquilo que o Senhor nos deixou escrito como manual, como instruções pra gente seguir. Então eu quero conhecer mais isso. Por onde eu começo, velho? Começo pelo livro de Provérbios, leio um capítulo por dia, entendeu? Então naquele momento meus pensamentos, a leveza de ficar a sós, principalmente que a vida é feita de fases. Então algumas pessoas estão numa fase muito difícil, uma fase de bebê recém-nascido, bebê novo, demanda muito dos pais, demanda muito da família toda, todo mundo começa a ficar um pouco cansativo, porque você abre mão do tempo que você tinha para a criança. Então você precisa entender, primeiramente, que isso é uma fase. Mas o que isso tem a ver com os meus pensamentos, com tudo que está acontecendo, né? Isso tudo é a construção da saúde da minha mente. Isso tudo, porque se eu tô numa corrida de ratos, como eu acabei de falar, meus dias parece que não tem mais 24 horas, agora eles têm 12 horas, porque eu acordo e de repente eu já tô deitando de novo, porque tá passando assim, e eu não percebo o que eu fiz com o meu tempo. Exatamente, é porque não tem pausas para você, para sua meditação pessoal, para mim pensar na minha construção, no meu crescimento, o que eu posso fazer. Mas não é o fazer por fazer. Ah, vou comprar um curso, fazer por fazer, ler por ler. É com um objetivo, é com um plano bem traçado, bem desenhado, é com um propósito. Entendeu? Então os teus pensamentos começam a trabalhar em prol daquilo. Por exemplo, eu estou estudando, um exemplo que seja, estou estudando agora para eu tirar minha habilitação, passar na prova de trânsito, né, do Detran. Beleza, mas eu não posso negligenciar que o meu relacionamento também precisa da minha presença. Que os meus filhos também precisam da minha presença, entendeu? Por mais que o meu tempo seja curto, mas que esse curto tempo com eles seja de qualidade, seja alimentando na mente deles também o meu amor, reforçando para eles a questão de identidade. Você consegue perceber? Isso tudo é despir-se do velho homem e, como ele disse aqui, ó, serem renovados no modo de pensar, versículo 23. Lembra que a gente falou ontem sobre que tudo começa na mente? Nós lemos Romanos 12:2. Se você não assistiu, está salvo aqui no canal e você pode dar uma passadinha para assistir. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o que é transformai-vos pela renovação da vossa mente? O que é renovar a mente? É isso, gente. É o que eu estou alimentando a minha mente. Será que eu não estou dando só fast food, fritura, refrigerante, pizza? Só isso que eu estou dando para minha mente? No sentido, claro, gente, metafórico. Será que eu não estou dando para minha mente, tanto no visual quanto no auditivo? Será que eu não estou dando só conteúdo de má qualidade? Só fofoca? Só manchete aterrorizante do jornal? Na iminência de uma terceira guerra mundial? Meu Deus, aí você começa a vir com aqueles pensamentos. E amanhã, o que vai ser dos meus filhos, do meu futuro? E aí você começa a sofrer. O seu corpo entra em estado de estresse. Sua mente começa a sofrer. E aí, por mais que você diga, não, mas eu tô relaxado, eu tô no meu trabalho, tô tranquilo nesse momento, silêncio e tudo. Mas os pensamentos começam a acusar, porque lá atrás, ele já foi retroalimentado, já foi pré-alimentado de um conteúdo ruim, entendeu? Então, assim, não tem como, aquela verdadeira parábola da colheita, né? A questão da semeadura, lei da semeadura, perdão. Não tem como eu plantar coisas ruins e colher frutos bons, não tem como. Então, o que eu estou plantando na minha mente para eu colher pensamentos saudáveis? O que eu estou plantando na questão do meu novo eu, da minha nova criatura, da minha nova versão em Cristo, do meu morte total do velho homem, do meu novo ser em Cristo, com os pensamentos firmados em Cristo, com a mente de Cristo? O que eu estou alimentando nisso? Estou alimentando a minha fé, a minha esperança, as palavras de sabedoria escritas aqui diariamente, não só essa exposição que eu trago para você, mas você precisa ter a sua leitura particular. Isso é muito importante para as suas emoções, para os seus pensamentos. Você está alimentando e cuidando de das 3 áreas mais importantes da sua vida, né? As 3 essenciais. Você está alimentando o espiritual, blindando o emocional e ainda trazendo bons resultados para o teu corpo físico. Tudo isso que a Bíblia representa, um manual de vida para elevação, para crescimento, gente. E aqui não é falácias. Olha, de vez em quando eu trago aqui recortes do meu testemunho, que em 2023 eu terminei o curso, a minha graduação aí de 5 anos e pouco, e eu estava com aquela sensação, sabe, aquela sensação de fracasso, aquela sensação de, e agora eu faço o quê? Aquela sensação de vazio, poxa, que tristeza. Era para eu estar comemorando, era para eu estar feliz, mas não estava realizada. Era algo que estava faltando em mim, e como assim? Se eu já estou diplomada, se eu já estou com uma profissão, se eu já estou com a vida feita, e agora? Estava faltando Deus na minha vida.
estava faltando preenchimento desse vazio, desses pensamentos negativos, expulsar essa pressão psicológica, essa ansiedade, esse anseio pelo ter, e aí quando veio o possuir, veio o tédio de possuir, ou seja, esse conflito interno estava precisando ser solucionado, resolvido pelo Senhor, e só foi possível, não foi quando eu comecei a ser religiosa e comecei a fazer parte de uma comunidade. Eu faço parte, gente, de uma comunidade, já estou aqui dizendo, não estou fazendo apologia para você não frequentar nenhum templo, nenhuma denominação específica que seja. Exerça sua fé como você crê, como você acredita. Não estou aqui para atacar a fé de ninguém, nem para dizer que isso seja irrelevante, que é muito relevante. Mas tudo começou a mudar na minha vida quando eu passei a mergulhar, a fazer uma verdadeira imersão no que a Bíblia vem nos dizer, naquilo que está escrito. Isso foi tão impactante para minha vida, foi tão relevante, foi tão transformador de uma hora para outra, ter esse contato diário, tomar esse cafezinho, que é uma partícula, né, do nosso tempo que a gente dedica aqui alguns minutos para ler, para meditar, para passar o dia retroalimentando a nossa mente com aquilo que está escrito, com esse manual de instruções. Foi tão importante isso pra minha vida, trouxe tantas diferenças em todas as áreas da minha vida, principalmente no meu relacionamento conjugal, familiar, matrimonial, que eu pensei assim, eu preciso compartilhar isso, eu não posso guardar isso pra mim, eu preciso trazer pra vida das pessoas essa questão de cuide do seu espiritual e cuide do seu emocional. Eles andam juntos, lado a lado, eles precisam da mesma importância, eles têm a mesma relevância e vai surtir efeitos positivos aí, no corpo físico. Você sabia disso? Eu espero que essa palavra tenha falado com você, mas eu quero ler só mais um trecho aqui com você. Está em Hebreus 3, Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler e depois você pode acompanhar aí. Que está dizendo, portanto, santos irmãos. Olha só como o escritor de Hebreus nos chama. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos o nome de Jesus. Ele está dizendo, fixar o seu pensamento em Jesus. Eu sei o quão desafiador é. Estou aqui falando pra você não como uma hipócrita de, não, você tem que pensar positivo e a vida é assim mesmo não. Eu estou falando como alguém que viveu, que sentiu essa experiência na pele, de ter esses bombardeios, esses pensamentos, de pensar coisas assim, totalmente intrusivas, totalmente nada a ver do que eu queria. Na verdade, eu queria focar em outras coisas, mas os pensamentos tanto de autossabotagem, pensamentos de autodepreciação. E como que eu venci isso? Eu venci isso focando os meus pensamentos em Jesus. O que Jesus me disse? O que Paulo deixou escrito? O que os instrutores, né, os nossos mestres aí, cada um dos autores que, segundo a direção de Deus, escreveram esses livros valiosos aqui, que estão como instrução e às vezes como pilar até da filosofia, entre outras áreas científicas, que buscaram um pouco da base dentro daquilo que está escrito há milênios, gente, há milhares de anos. E quando eu olho para a Bíblia, o que ela vem dizer? Palavras que não trazem só conforto, não é só um conforto emocional para mim. Elas trazem a certeza, a convicção, né, que é aí o que nós chamamos de fé, de que não só dias melhores virão, mas que aquilo que Deus ele tem preparado para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, para que eu vou ficar focando naquilo que é pequeno, naquilo que é triste, naquilo que é depreciativo, naquilo que pode vir a dar errado? Para que eu vou focar nisso? Se eu sei que está escrito, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, trago essa palavra para minha mente. E tem mais um texto também que vem dizer, tragam à mente de vocês aquilo que traz esperança. Eu li esses dias em Deuteronômio, capítulo 4, Moisés dando uma instrução para o povo, quando o povo ia ainda entrar na terra prometida. Moisés escreveu o livro de Deuteronômio como um manual de instrução antes do povo entrar ali. Tipo assim, gente, olha o que eu tô dizendo para vocês, segue esses conselhos aqui para não dar tudo errado. E ainda assim o povo não seguiu os conselhos e infringiu a lei de Deus, né, os mandamentos de Deus. Moisés, ali no capítulo 4, basicamente ele está dizendo assim, olha, vocês, quando entrarem na terra, ali na terra que Deus tem preparado para vocês, terra que manda leite e mel, o Senhor manda dizer para vocês assim, se vocês pensarem em fazer ídolos de pedra, de barro, de gesso, de que quer que seja, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Todos esses materiais, pedra, gesso, barro, o que quer que seja, madeira, né? Foi o nosso Deus que os criou. Ou seja, vocês estão criando Deus, vocês podem vir a criar Deus a partir daquilo que Deus criou. O que ele está dizendo basicamente aqui? Deus é maior do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Entenda a magnitude dele e, mais uma vez, reforço o que nós falamos a semana inteira, a semana passada, que está salva a playlist aqui sobre identidade.
Ou seja, no momento que eu entendo, no momento que eu aceito, que eu recebo a minha filiação de Deus, eu entendo que eu não sou apenas uma criatura na Terra, apenas mais uma dos 8 bilhões de habitantes na Terra. Mas quando eu entendo que eu sou filha amada do Deus Criador Todo-Poderoso, isso é sobrenatural, está acima de tudo. Então eu entendo que os planos de Deus para a minha vida não podem ser frustrados, como também está escrito. Então eu começo a ir buscando daqui, dali, você está percebendo que eu estou falando para você o tempo todo versículos, pequenos recortes daquilo que está escrito, que nos traz vida, que nos traz esperança, que vivifica a nossa fé. Estou excedendo um pouco o nosso tempo, mas eu creio que foi de edificação para você, eu creio que você entendeu. Sobre tudo que deve guardar, o livro de Provérbios, capítulo 4, vem dizer, guarda o teu coração, porque dele procede todas as entradas da vida. Ou seja, é aqui que acontece. É aqui que a fofoca que me contaram entra, claro, entra pelo meu ouvido, né? Mas ela pode ficar enraizada aqui no meu coração. É aqui que entra a crítica, a mentira, a fofoca, ela pode ficar guardada aqui. E a partir daqui ela começar a adoecer todo o meu corpo, principalmente os meus pensamentos. Então pare e observe. O que você tem dado pro seu coração? Você tem guardado o seu coração ou você tem deixado as portas dele bem abertas, recebendo tudo quanto é porcaria, quanto é coisa ruim que as pessoas têm ofertado, que têm oferecido, com gestos, com ações, entendeu? E como é que eu blindo o meu coração? Com a palavra da verdade e com a cura emocional. Gente, estou constantemente falando sobre questões emocionais com vocês. Aliás, esse canal é de espiritualidade e vida emocional. Por quê, gente? Porque essas duas esferas andam lado a lado. E quando eu aprendo a cuidar dos dois, sem negligenciar um, sem dar mais atenção para o outro, cuidando dos dois igualmente, eu me torno uma pessoa imparável, que é o nome desse canal. Eu quero agora orar pela sua vida. Convido você a deixar aqui nos comentários ou no chat seu pedido de oração. Sempre ao final de cada live a gente ora. Então, você sempre quando chegar aí, já chega colocando seu pedido de oração, que eu sempre gosto de apresentar, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, teu Filho. Nós entramos em oração nesse momento, ó Pai, louvando o teu nome, porque o Senhor é bom, perfeito, maravilhoso, fiel em tudo que faz. Ó Deus maravilhoso, muito obrigada por mais um dia nós estarmos aqui, louvando o teu nome, aprendendo, recebendo, entendendo a tua palavra. Agora vem a etapa mais importante, viver, Senhor. Cumprir, aprender e viver, colocar na prática. Nos ajuda, Senhor. Reconhecemos que, como disse Jesus em João 15, sem Ti, ou seja, sem Jesus, nada podemos fazer. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, segura na nossa mão. Nos ajuda a cumprir, a viver, Senhor, essa palavra, a vigiar com os nossos pensamentos, como que nós tem retroalimentado a nossa mente, como que a gente tem, Senhor, absorvido o conteúdo, aquilo que nós temos permitido que entre e penetre no nosso coração. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá uma semana de paz, um dia abençoado, guia os nossos passos. Senhor, olha cada pedido de oração individual que essa pessoa colocou aqui, um nome para oração, um pedido de cura, um pedido de livramento, um pedido de uma oportunidade, de uma porta aberta. Senhor, o Senhor que sonda cada coração, que entende a necessidade particular de cada um. Por favor, nessa manhã nós te pedimos, Pai, responde cada um dos seus filhos, do teu povo, e continua conosco, nos dando graças, nos dando sabedoria, nos ajudando a crescer no Senhor, a abandonar constantemente, diariamente, o nosso velho homem e resgatar o nosso novo homem, o nosso novo eu em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Louvado seja o teu santo nome hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, você que orou comigo. Deus visite você, acalme o seu coração e te ajude a vencer esses pensamentos intrusivos. É uma construção. Você aprendeu uma partícula hoje, volte amanhã e aprenda um pouco mais. E assim prossiga constantemente em conexão com Deus. E quando os pensamentos estiverem fora de controle, mas está muito exagerado, verbalize. Abra sua boca e fala. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou pensar isso. Em nome de Jesus eu repreendo este pensamento. Tá bom? Um beijo e até amanhã, 6h01 da manhã.